Bem, eu que agradeço. Boa tarde aos amigos e amigas aqui presentes. Quero inicialmente parabenizar a senadora Fátima Bezerra, que todos conhecem muito bem, nossa militante já desde o Congresso, desde os movimentos no Rio Grande do Norte, e acompanhou e é responsável por grande parte de todas as conquistas que nós temos. Tem sempre a assinatura da senadora, que está bravamente no comando dessa mesa, a essa hora ainda, apesar da fome e do cansaço de todos nós. Então, eu quero, ao mesmo tempo, estender aqui esse reconhecimento a todas as entidades que até essa hora estão aqui presentes. E como o tempo é curto, eu não vou citar todos, mas eu quero cumprimentar em nome aqui do meu querido amigo Heleno, que está aqui do meu lado, como coordenador do Fórum Nacional de Educação, creio que representa aqui a todos nesse momento. Senadora Fátima, eu acredito que momentos como esse, eles devem se repetir inúmeras vezes durante toda essa década. Depende muito da nossa mobilização fazer com que o PNE saia do papel. Nenhum de nós achou que seria moleza, nenhum de nós achou que aprovar o PNE, os nossos problemas estariam resolvidos. Nunca na história de cada um aqui, conheço grande parte, praticamente todos que estão aqui presentes, nenhum de nós está iniciando no dia de hoje essa trajetória de luta pela educação. São militantes, cada um na sua área, cada um carregando a sua bandeira, e nenhum dos presentes aqui achou que seria fácil. Aprovar o PNE foi uma grande conquista, mas a grande luta mesmo é fazer com que esse PNE seja efetivo. Nós tivemos planos anteriores que o resultado foi pífio, todos nós sabemos disso. E estamos agora nesse momento representativo em que nós nos reunimos depois de um ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Então, isso é muito importante. Esse momento ele é simbólico e é um momento também de reflexão e de recarregar baterias para um processo que ainda tem mais 9 anos pela frente. E depois desses 9 anos teremos outro plano decenal, porque temos um plano decenal diferente dos anteriores. É um plano decenal que está na Constituição. Então, esse é o primeiro de uma série de planos que tem uma obrigação constitucional, diferente do plano de 2001, que era uma exigência transitória da LDB, diferente do plano lá com o ministro Ringel, em que tivemos um avanço no acordo nacional, mas que na prática, efetivamente, não vingou, que tinha uma fragilidade enorme de ser apenas um acordo nacional. Um acordo internacional que nasceu em Jwantian. Então, esse plano é um plano diferente. Agora, mesmo tendo as garantias constitucionais, mesmo tendo uma vinculação de recursos a esse plano, mesmo esse plano vinculado a um Sistema Nacional de Educação, é um plano que não vai acontecer naturalmente. Nós não teremos nenhum resultado de graça. Esse resultado depende, claro, da mobilização de todos nós, dos militantes que estão no governo, dos militantes que estão nos conselhos municipais de educação, dos militantes nos conselhos estaduais de educação, nos fóruns de educação que estão nos municípios, nos estados, no Fórum Nacional de Educação, enfim, de todos nós. E por isso, vocês viram aqui a fala do ministro, em muitos aspectos vocês perceberam proximidade entre a fala do ministro e de todos que falaram aqui na mesa, e eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Trouxe para vocês alguns elementos que, na minha opinião, são fundamentais para a nossa luta, são fundamentais para que esse plano não seja mais um plano. E, nesse sentido, eu gostaria de discordar de algumas avaliações que tendem a dizer que, em um ano de plano, nada saiu do papel. Eu não vejo, de maneira nenhuma, como nós vamos conseguir, tendo vitórias, como nós vamos continuar fortalecendo nossos movimentos, se nós não valorizarmos nossas vitórias ao mesmo tempo que nós reconhecemos os desafios que ainda temos. Então, é tarefa de todos nós, é tarefa do movimento social, é tarefa de quem está no governo com compromisso com a educação, seja em qualquer uma das esferas, é tarefa de todos nós ter uma visão que possa ter uma totalidade da situação que está o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e os planos municipais de educação. Sem essa totalidade, se a gente continuar tendo um trabalho de autoflagelo, ou então tentar ressaltar só as notícias negativas para que a gente possa ter espaço numa determinada mídia, isso não contribui com ninguém.
não contribui com nós mesmos. Eu devo aqui enfaticamente reconhecer vários problemas que foram colocados nessa mesa. São muitos, inúmeros problemas que nós temos aqui nessa mesa, colocados nessa mesa, em que precisa ser superado por todos nós. Mas não reconhecer os avanços que são frutos dessa nossa conquista, eu acho que é algo que não contribui para ninguém. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, e aí eu pediria, se for possível, colocar naquela tela ali também, para que todos possam ver, tem algumas pessoas que estão aqui do lado esquerdo que não tem como observar aqui na tela a apresentação. É possível? É possível projetar ali também a apresentação? Eu agradeço. Bom, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar é que todos nós somos militantes de longa data da educação, acompanhamos os planos anteriores e acompanhamos o comportamento do Ministério da Educação. Todos nós sabemos a oscilação que tem no Ministério da Educação com mudanças de ministros e oscilação mesmo mesmo sem alteração de ministro, com alteração de humor de ministro, com criatividade excessiva de ministro, por ausência de um plano de Estado. A ausência de um plano de Estado faz com que muitos ministros possam amanhecer de um dia para outro com ideias novas que já esquecendo o que apresentou no dia anterior. Eu tenho uma longa convivência com o Ministério da Educação, fui secretário municipal de Educação 4 anos, secretário de Estado durante 8 anos e fui governador do meu estado mais 4 anos. Então a relação com o Ministério da Educação é de longa data, vem desde 1993. E nesse período eu nunca vi um Ministério de Educação mobilizado com um plano de Estado. E é o primeiro aspecto que eu quero ressaltar da conquista desse plano nesse primeiro ano, e aí eu não posso dizer de maneira nenhuma que nada saiu do papel, é que o Ministério da Educação, desde o ministro Paim, fez com que todas as suas ações fossem alinhadas com o Plano Nacional de Educação. Isso pode até parecer para alguns pouca coisa, mas na minha compreensão, o Ministério da Educação, que começa a observar seus programas, seus projetos, no sentido de ver o que essencialmente foi reivindicado pela sociedade, o que efetivamente foi aprovado pelo Congresso e é um plano de Estado, deve sim ser a prioridade. E nessa maneira, o Ministério da Educação, ele não só fez com que o PPA fosse escrito e definido conforme as metas do plano, mas estruturou um sistema com plano tático operacional para cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Isso é uma mudança tremenda no comportamento do Ministério da Educação. O que vocês estão vendo ali, nós temos várias colunas, cada coluna daquela é uma secretaria do Ministério da Educação ou uma autarquia, e nós temos na vertical as metas do plano, quantas metas do plano. E nós sabemos exatamente qual secretaria está relacionada a cada uma das metas, o que deve fazer, com quem vai fazer, com que recurso deve ser acionado para que essas metas aconteçam. Esse plano tático operacional não é um plano de gaveta. Esse plano tático operacional ele é administrado pela Secretaria Executiva do Ministério da Educação, que chama regularmente para reunião os secretários, os presidentes das autarquias, para que prestem conta do trabalho do Ministério da Educação com relação ao Plano Nacional de Educação. Hoje mesmo, pela manhã, nós nos reunimos discutindo algumas metas fundamentais que já têm que acontecer no ano que vem. Esse Plano Nacional de Educação, diferente de planos anteriores, ele tem muito claramente metas intermediárias e nos obrigam já no ano que vem, por exemplo, ter que enfrentar algo que parece simples, mas não é, que é a universalização do atendimento de 4 a 17 anos. Então, todas essas metas, ali tem um outro quadro, que é acompanhado pelo Ministério da Educação, vendo qual o rendimento de cada secretaria, o que está sendo feito, se reuniu, se não reuniu, se alocou os recursos necessários para realizar suas atividades. Bem, um outro aspecto que nós não podemos deixar de considerar é o trabalho que foi realizado de mobilização, de construção, adequação dos planos municipais e estaduais de educação. Dizer que tem planos feitos por consultores que não conhecem a realidade, dizer que tem planos que foram feitos sem ouvir a sociedade, dizer planos que foram atropelados em ambientes de assembleias legislativas, de câmaras municipais, isso nós sabemos plenamente. Nós temos plena consciência disso. Isso de fato aconteceu.
Eu duvido que alguém nessa sala tivesse a ilusão de que nós teríamos todos os 5.570 municípios com seus planos democraticamente discutidos. Isso só acontece com muita luta. Isso só acontece mudando uma lógica e até uma cultura clientelista, caudilista que existe em muitos municípios. Então, é tarefa nossa continuar lutando por isso. É tarefa nossa denunciar que nós tivemos planos municipais de educação, planos estaduais de educação, que foram, de fato, atropelados. É nossa tarefa denunciar e lutar para que isso não aconteça. Mas é nossa tarefa também reconhecer que nós tivemos muitos planos discutidos profundamente. Nós tivemos muitos planos que são resultados de um debate democrático. E nós tivemos agora um resultado que nunca se viu, graças a uma rede de assistência técnica e a um trabalho coordenado, que nós tivemos uma articulação entre o Ministério da Educação, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e, posteriormente, o Fórum Nacional de Educação. Isso é novo, isso nunca aconteceu, isso eu nunca vi desde 93 para cá, que eu tenho uma militância na gestão da educação, eu nunca vi isso. Essa articulação ela aconteceu 2 anos antes da aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, nós temos que observar que esse trabalho, ele resultou nisso. Esse trabalho tem falha? Tem, e tem muita falha. Tem dificuldades? Tem. Teve debate democrático em todos eles? Não. Mas o resultado que se tem é incomparável com o que nós tínhamos no passado. O meu primeiro Plano Nacional de Educação fiz lá em 93 como secretário do município de Rio Branco. Lá em 93. Lá em 93 não tinha participação do MEC orientando ninguém, não tinha uma articulação nacional, não tinha planos territorializados, eram planos de rede, não eram complexos como esses planos. Nós não tínhamos uma articulação como a do Fórum Nacional de Educação, acompanhando e brigando com que as coisas aconteceram. Por que nós tivemos toda essa crise da tal chamada ideologia de gênero? Porque os planos são reais. Se esses planos fossem planos de gaveta, como no passado, que pouquíssimos entraram numa Câmara Municipal, Hoje nós temos 4.636, se eu não me engano, não estou enxergando direito, e 86 sancionados. 4.686 planos sancionados. Alguns desses planos, e muitos deles, não foram debatidos plenamente com a sociedade. Mas a gente tem que reconhecer que são leis municipais agora. E que, na grande maioria, eles estão lá colocando a universalização de 4 a 17, eles estão colocando a ampliação do atendimento de creche, eles estão assumindo o compromisso que os prefeitos agora têm que assumir porque é lei. São planos de 10 anos nos municípios. Então, isso é uma mudança que nós temos que reconhecer. De alguma forma, mesmo com a fragilidade desses planos, nós temos um pacto federativo acontecendo. O Plano Nacional de Educação, ele se reflete nas Assembleias Legislativas, ele se reflete nas câmaras municipais. Isso nós nunca tivemos. E nós não podemos dizer que nada aconteceu para satisfazer um jornal como o Globo, para satisfazer uma grande imprensa, que quer dizer que nada está acontecendo. Nós não podemos deixar de reconhecer as nossas conquistas. São conquistas de vocês, das entidades que estão aqui presentes, são conquistas de todos nós. Isso não é conquista do Ministério da Educação. E não foi de graça. Uma rede de 300 pessoas acompanharam e ajudaram as prefeituras a realizar isso. Um inúmero conjunto de fóruns municipais de educação, de conselhos municipais de educação, de conselhos estaduais de educação, que participaram também desse debate. Sindicatos que se envolveram em muitos lugares que não são desprezíveis. Então, esse resultado é um resultado significativo. O resultado dos estados também é significativo. Isso significa que, daqui para frente, nós vamos poder cobrar não só a Lei 13.005, que é a lei nacional do plano, mas nós vamos poder cobrar também dos estados e dos municípios que isso aconteçam. Nós teremos também os órgãos de controle apoiados em leis municipais e leis estaduais para que isso também possa acontecer. Nós também não podemos deixar de considerar um aspecto extremamente importante que está no artigo 5º da Lei 13.005, que é o papel de monitoramento do Plano Nacional de Educação por essa Casa, pelas Comissões de Educação do Senado, da Câmara, pelo Fórum Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional de Educação.
O INEP está fazendo a sua parte no sentido de se preparar para que possa reunir as informações necessárias no tempo certo, com a veracidade necessária e o compromisso necessário também para que essas instâncias possam acompanhar o Plano Nacional de Educação. O que é que nós tivemos no passado? Planos que depois de 10 anos foram observados e avaliados sem a condição de um acompanhamento permanente. Então, nós já temos produzido pelo INEP o que se chama linha de base. A linha de base apresenta a situação da educação nacional como ela estava lá no dia 24 de junho de 2014, quando esse plano foi sancionado e posteriormente publicado no dia 25. Então, essa linha de base ela é fundamental para o trabalho de avaliação, que vai ser feito pelo Fórum e pelo Legislativo no acompanhamento junto com o Conselho Nacional de Educação. Isso está pronto. E, em função disso, alterações no censo para que a gente possa acompanhar o plano ao longo dos 10 anos, para que a gente possa acompanhar os resultados dos municípios, dos estados e do próprio governo federal. E, nesse momento, está sendo trabalhado a assistência técnica para que os municípios, os estados, possam fazer a semelhança do Plano Nacional da Educação, que os fóruns municipais, o Conselho Municipal de Educação, a Câmara Municipal, sejam também instâncias de acompanhamento dos planos municipais. E, da mesma forma, o Estado, para que a Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual de Educação, o Fórum Estadual de Educação também possam monitorar. E, nesse sentido, o portal Planejando a Próxima Década está se transformando para ser um portal de apoio para as entidades da sociedade, para que nós possamos ter um maior controle social sobre a execução dos planos municipais e estaduais de educação. Muitos falaram aqui sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. E eu tenho a impressão de que alguns que falaram sobre esse assunto não leram a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que está no portal do MEC para consulta pública. Muito provavelmente, o que nós tivemos foi uma confusão entre as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que trata da formação da licenciatura, formação dos professores da licenciatura. São coisas distintas. O Ministério da Educação, no prazo certo, disponibilizou no portal, está disponível para consulta pública, para críticas, sugestões, emendas, para que nós possamos, e aí as críticas que foram feitas aqui pelo Heleno são críticas justas e precisam ser absorvidas, não na política, porque a política já contempla o que foi dito pelo Heleno, mas precisa ser contemplado nos programas e projetos para um maior equilíbrio na formação de profissionais da educação e profissionais que não são do magistério e profissionais que não são do magistério. Então, a política nacional de formação dos profissionais da educação não é uma política apenas para o magistério. E isso está no portal do MEC, disponível para todos, contemplando a Meta 15. O outro aspecto importante, já foi falado por todos, o ministro já falou também, é a Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum está sendo construída e houve recentemente uma reunião do secretário de Educação Básica, Manuel Palacios, com o Heleno, para que o Fórum Nacional de Educação defina uma comissão, eu creio que até já foi definida essa comissão de entidades, para acompanhar todo o processo da elaboração da Base Nacional Comum. E foi enviado também para o Fórum um conjunto de documentos para que seja criticado e avaliado pelo Fórum Nacional de Educação os procedimentos que estão sendo adotados pelo Ministério a respeito da Base Nacional Comum. Da mesma forma, a Secretaria de Educação Básica já tem uma nota técnica que vai ser discutida na primeira reunião da instância permanente de negociação sobre as regras, prazos, procedimentos para a realização de consulta pública da demanda de famílias por creche, que é um aspecto da maior importância. Há muito desentendimento a respeito disso por parte de alguns municípios, na compreensão de que, por não ser obrigatório, não é um direito. Então, esse assunto é um assunto de primeira ordem, a nota técnica está pronta e faz parte da primeira pauta de reunião da instância permanente de negociação que foi instituída pelo ministro da Educação. Outro aspecto extremamente importante que diz respeito ao financiamento é toda uma alteração no PAR, no Plano de Ações Articuladas, para que o PAR reflita o PNE. O PAR
nós não podemos ter instrumentos paralelos que não reflitam o Plano Nacional de Educação. E, por esse motivo, o PAR ele permite agora, em primeiro lugar, que as informações que antes eram dadas pelo município, que criavam uma série de dificuldades e burocracias para os municípios, sejam alimentadas automaticamente no PAR. O secretário municipal vai ter todas as informações do INEP, do Tesouro, alimentadas automaticamente. Ele vai ter ali a situação do seu município ou a situação do Estado automaticamente para que esse PAR seja com maior qualidade. Da mesma forma, o PAR permite uma possibilidade de maior interação entre municípios e estados, também ressaltando os preceitos constitucionais de que os estados também têm um papel supletivo para apoiar os municípios, especialmente na educação infantil, que é uma responsabilidade de todos nós para enfrentar os desafios da educação infantil. Então, tem um conjunto de alterações sendo realizadas, profundas, importantes, sendo realizadas no PAR, que também será apresentado para o debate antes da sua consolidação. Sobre o CAC, o Ministério da Educação tem total... O Ministério da Educação tem total compreensão do significado do conceito do CAC. O custo aluno-qualidade é estruturante do Sistema Nacional de Educação. Esse posicionamento é claro do Ministério da Educação. O fato do Ministério da Educação não ter homologado a resolução número 8 de 2010 diz respeito especialmente ao reconhecimento de que esse tema é um tema muito caro. Nós não podemos simplesmente homologar uma resolução para dizer que homologou e não cumprir uma resolução. O Ministério da Educação tem extrema responsabilidade para que o custo aluno-qualidade seja um elemento de equalização da educação nacional. Toda a nossa compreensão da leitura da LDB, da leitura da Constituição e da compreensão de que um país federativo necessariamente traz desigualdades, ela precisa ter algum mecanismo de compensação. E o CAC, para o Ministério da Educação, é um tema precioso e importante. O Ministério da Educação tem um grupo técnico que está trabalhando e uma agenda para ouvir as entidades da sociedade, as pessoas que trabalharam não só no INDEP, no período de 2002, quando iniciaram-se os estudos sobre o CAC, mas especialmente as entidades que trabalharam fora do governo para que esses estudos fossem feitos. Uma agenda está sendo... já foi disparado o convite para todos, para essa agenda. Creio que boa parte dos que estão aqui presentes vão participar do debate, para que o Ministério da Educação possa reunir as informações e aí sim realizar um grande e amplo debate com audiências públicas sobre o custo aluno-qualidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns não lembram ou não têm a informação de que praticamente junto com o Plano Nacional de Educação, o Ministério da Educação encaminhou também um projeto de lei da Lei de Responsabilidade Educacional. Esse projeto de lei, é bom ressaltar, ele não só abria mais condições para uma ação civil pública vinculada à educação, mas tinha uma profunda preocupação para que a lei de responsabilidade fiscal não fosse simplificada, empobrecida com uma vinculação ao IDEB. Nós sabemos que o IDEB não é resultado de uma ação isolada de um gestor ou de um secretário de educação ou dos professores ou dos pais dos alunos. O IDEB é um resultado complexo e nem sempre a melhoria do IDEB significa uma boa gestão da educação. Às vezes, a queda do IDEB significa até que o gestor realizou um bom trabalho realizando a inclusão social, levando para a escola os deficientes que não estavam presentes, os excluídos de toda a sorte. Então, o Ministério da Educação teve preocupação lá em 2010 para que isso não acontecesse. Hoje nós temos 23, se eu não me engano, projetos de lei de responsabilidade educacional. E o Ministério da Educação sempre teve uma posição clara sobre esse assunto. E nós compreendemos mais. Nós achamos que a regulamentação do artigo 23 da Constituição é a verdadeira responsabilização. Esse é o posicionamento do Ministério da Educação e acredito que esse item já poderia ter avançado. Um aspecto importante é a instituição do Fórum Permanente de Acompanhamento do Piso Salarial. Tão reclamado, prometido pelo presidente Lula, a criação de uma mesa de negociação e temos a certeza que esse fórum pode caminhar para isso. Esse fórum, nós já solicitamos
o nome dos representantes e no mês que vem ele será instalado já com uma agenda de trabalho e aprovação de um instrumento, de um regimento interno para o seu funcionamento. Acredito que ele vai permitir uma visualização clara de que municípios, que estados que cumprem e que não cumprem a lei do piso. E nos permitirá também avançar no sentido da valorização dos profissionais da educação. Junto com isso, nós temos uma rede de assistência técnica praticamente desenhada para que nós possamos melhorar os planos de carreira no Brasil inteiro. Terça-feira, nós vamos validar um software, um sistema de simulação dos planos de carreira. Isso, com certeza, vai fazer com que muitos municípios possam ter um melhor equilíbrio entre a sustentabilidade e a valorização dos seus profissionais. Outra instância fundamental, estruturante da nossa agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação é, sem dúvida nenhuma, a instância permanente de negociação federativa. E na portaria está muito clara. O fato de ser uma portaria é porque nós temos um ano para instituir o Sistema Nacional de Educação, e nós acreditamos nisso. Essa instância e todas as demais instâncias, como a do piso, elas devem ser elementos constitutivos do Sistema Nacional de Educação em lei. E a portaria é uma situação transitória explicitada na própria portaria. Ela diz claramente que a instância é parte da construção do Sistema Nacional de Educação e, por isso, o instrumento da portaria. Essa instância ela já tem uma pauta grande, entre elas da pré-escola, tem a pauta da discussão da Base Nacional Comum e é o momento em que os gestores das 3 esferas de governo irão negociar, como nunca aconteceu antes, a estruturação dos programas para que eles estejam em consonância com o Plano Nacional de Educação. Fato também, devo ressaltar, raríssimo na história da educação nacional. Por fim, que a senadora Fátima está me cutucando aqui insistentemente para concluir, por fim, eu devo dizer que todas essas ações têm uma relação clara, precisa, com o Sistema Nacional de Educação. Meus queridos amigos e amigas, me perdoe o tempo que eu tomei de vocês, mas eu quero dizer para vocês que a nossa principal bandeira é o Sistema Nacional de Educação. Não adianta fazer leis pulverizadas, ações pulverizadas, incoerentes, que fazem com que a nossa educação tenha resultados como nós temos hoje. O investimento na educação realizado desde o presidente Lula para cá é enorme e os resultados não têm a mesma consonância com o investimento. O Sistema Nacional de Educação irá organizar a educação nacional, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa ter uma educação muito mais efetiva. Eu peço encarecidamente a todos que leiam um documento sobre o Sistema Nacional de Educação aprovado pelo ministro Giannini, que está disponível na página do nosso portal Planejando a Próxima Década. O Sistema Nacional de Educação ele está no nosso artigo 13 da lei 13.005, e nós temos um ano para instituir. Então, todo o nosso debate, todas as nossas ações precisam ter coerência com esse plano. Recentemente, um artigo assinado por 3 senhores rebateu veementemente o Sistema Nacional de Educação, inclusive o Plano Nacional de Educação. Gostaria que vocês, aqui presentes, lideranças da educação, também acompanhassem essa luta, essa disputa que tenta inviabilizar não só o Plano Nacional de Educação, mas a instituição do Sistema Nacional de Educação. Precisamos estar unidos para isso e não buscando meios para encontrar discordância onde às vezes não existe. Essa é a nossa luta e a luta de todos. Muito obrigado.